Glória a Deus. Aleluia, já temos mais uma pessoa. Deus tem sido tão bom, né? Então hoje nós vamos falar um pouco a respeito então do livro de Romanos. Romanos capítulo 11 e versículo 11. Amém? Já temos 4 pessoas assistindo a live. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Agradeço a oportunidade. Agradeço então a presença de todos. Eu quero te convidar então, você que tem abra o livro de Romanos, no capítulo 11, e versículo 11 até o versículo 24. Quero compartilhar com os amados uma palavra da qual o Senhor ele sempre fala muito comigo. Uma palavra muito boa. Uma palavra, dá para se dizer que única. A palavra de Deus, ela diz então no versículo 11: Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da sua transgressão, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Vamos fazer uma oração rapidinho então? Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos, Pai. Mais uma oportunidade, Senhor, da qual nós estamos respirando, Senhor, da qual nós estamos vivendo, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para te render um culto, para te render graça, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor, ouvir aquilo da qual o Senhor deseja falar conosco, Pai. Nós te pedimos, Paizinho querido, que a Tua presença ela seja sentida, Senhor, durante essa ministração. Que o Espírito Santo, Pai, ele esteja trazendo então entendimento, Pai. Ele esteja revelando a palavra. Eu te peço também, Senhor, coloca palavras nos meus lábios, Pai, para que eu possa falar apenas aquilo que vem do Teu coração, Senhor, e nada da minha parte. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, fazendo leitura mais uma vez, vamos iniciar. Apenas tem alguns irmãos que iniciaram agora. E diz assim, livro de Romanos, capítulo 11 e versículo 11. O título trata os ramos enxertados. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, e exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Olha que palavra maravilhosa. Ou então, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá, os ramos foram cortados,
para que eu fosse enxertado? Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e vocês permanecem pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, versículo 22, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e, de maneira antinatural, foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Olha que palavra maravilhosa. Se nós formos meditar nessa palavra, nós conseguimos tirar daqui muitas dúvidas. Eu creio que uma das primeiras dúvidas que talvez a gente tenha é entender o que é gentil, de que Jesus está falando, do que está sendo dito aqui. Quando o apóstolo começa a revelar essa mensagem, ele tem um objetivo de alcançar, então, dois públicos. Então, quando o apóstolo começa a falar, ele começa a falar o seguinte: novamente eu pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Para que possamos entender, gentil somos nós, somos eu e você. Nós não nascemos geneticamente como um povo de Deus. Nós somos, então, como diz o texto, nós fomos enxertados após então a rejeição, a incredulidade do povo de Deus, povo que o Senhor tem guardado desde o começo, desde a fundação do mundo. Povo que viu milagres, povo que andou e viu tantas coisas maravilhosas acontecendo. Desde o Antigo Testamento, nós podemos pegar desde a saída do Egito. O povo ele viveu, ele viu e ele presenciou coisas absurdas, da qual nós não temos condições de nem sequer imaginar o que foi que aconteceu. Nós vimos ali algumas pragas que assolaram o Egito, nós vimos o mar que se abriu, mas nenhum de nós consegue ter uma percepção exata daquilo que eles viveram lá. E como nós estamos falando, não são dessas mesmas pessoas aqui, mas nós estamos falando daquele povo, o mesmo povo que é o povo de Deus. Então a palavra de Deus está distinguindo. Existem os gentios, que são as pessoas que não vêm da linhagem então do povo de Deus, e existem nós. Aliás, existe o povo que é o povo natural e o povo de Deus. Então os judeus, e assim vamos definir aqui. Então a palavra de Deus diz assim: acaso eles caíram? Eles fizeram alguma coisa de errado para que então fossem cortados? E o apóstolo começa dizendo assim que não foi pelo que eles fizeram. Entendeu? Quem sabe todos aqueles que foram cortados eram pessoas que guardavam a lei de Moisés, e por isso não acreditaram em Jesus. Por quê? Porque a lei de Moisés não trata de Jesus? Ela trata. Mas eles queriam que Jesus viesse de uma maneira muito diferente daquela maneira com que Jesus veio. Eles queriam que os propósitos de Jesus fossem outros propósitos e não de cunho espiritual. Então esse povo, de uma certa forma, mesmo olhando o Messias, mesmo vendo Cristo aqui, neste mundo, nessa terra, eles ainda assim não conseguem crer que Cristo está ali. Tanto que na última live nós conversamos a respeito disso aí. O povo judeu, ele ainda continua aguardando o Messias. Isso é palavra de Deus, está escrito. Nós discutimos na última live justamente o quê? Que esse povo ele continua esperando o Messias se apresentar. E por isso ele não crê que Jesus Cristo já veio.
Eles seguem buscando aquilo que não deveriam estar mais buscando. Eles não creram. E é devido a esse buscar deles que posteriormente, então, né, o anticristo ele se levantará e ele ocupará o trono da qual já está preparado, que é para ele mesmo, para que ele possa reinar por um certo tempo e enganar a todos. Mas nós estamos hoje aqui para entender o quê? Que a palavra de Deus ela está tratando a respeito desses dois povos. Cristo ele veio para os seus e os seus o negaram, não acreditaram nele. Obviamente que não foram todos, mas a Bíblia diz o quê? Que a grande maioria não acreditou em Cristo. Alguns se beneficiaram do poder de Cristo, digamos assim, dos milagres que aconteceram, mas ainda assim não reconheciam ele como quem é. Existem algumas religiões que ainda determinam que conseguem rotular Cristo como um profeta apenas. Não o veem como Deus, como quem ele é. Então aqui o apóstolo está dizendo: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? E ele diz: de maneira alguma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios. Para quem? Para nós. Nós somos gentios. Então, porque eles não aceitaram, o Senhor aí sim, ou seja, ele movimenta tudo, todo o propósito, e ele consegue então nos alcançar. E glória a Deus por isso, porque o Senhor ele nos alcançou. Mas a palavra de Deus segue: mas se a transgressão dele significa riqueza para o mundo e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Estou falando a vocês gentios, ou seja, está falando conosco, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Então sabemos que o apóstolo estava falando aqui que todo o propósito do que está acontecendo aqui é para que o povo de Deus consiga então entender a magnitude e o quanto Deus é maravilhoso e bom, ao ponto de então achar uma maneira, de determinar uma maneira para poder nos alcançar e alcançar também o seu povo. Afinal, a salvação ela sempre veio pela fé, por você crer. Por você crer, você é salvo. Você e a sua família, porque a palavra de Deus ela relata isso. Se você e a sua família crerem, serão salvos. Olha só que interessante. Versículo 16. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. E se a raiz é santa, os ramos também são. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que por mais que nós não sejamos o povo de Deus, mas a partir do momento que nós somos ligados em Deus, é o que o apóstolo está tratando aqui, nós nos tornamos então o quê? Nós também nos tornamos alguém que vai participar em algum momento e tornar-se santo. Não porque nós somos bons, mas está dizendo o quê? Porque nós estamos ligados no Senhor. Mas o que é estar ligado no Senhor? É quando nós nos colocamos de acordo com a vontade de Deus. Porque quando nós nos colocamos à disposição diante da vontade dele, fazendo aquilo que o agrada, seguindo a vontade dele, então a partir daí nós começamos a ser igual a ele. Afinal, nós estamos sendo alimentados, é o que a palavra de Deus diz, pela seiva. Nós somos alimentados. Tudo que existe de bom vem de parte do Senhor e não da nossa parte. É legal que a palavra diz aqui o quê? Olha só, no versículo 17. Se alguns ramos foram cortados e você sendo oliveira brava, olha só, nós somos oliveira brava. É assim que o Senhor nos classifica. Ele não nos classifica como bonzinhos ou como merecedores, quem sabe, da bênção que Ele tem dado aqui sobre a nossa vida, que é poder, então, desfrutar da plenitude, de estar ligados ao Senhor e fazendo parte dele, então nós vamos para o céu também. Nós teremos parte na eternidade com o Senhor. Então ele diz aqui, assim, se alguns ramos foram cortados e você sendo oliveira brava foi enxertado entre os outros,
e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, ou seja, a raiz, a oliveira cultivada, ela foi plantada com um propósito, ela existe com um propósito. Nós não, nós éramos então ramos de uma oliveira brava que foi plantada de uma forma errada. Isso aqui determina espiritualmente o fato de sermos fruto do pecado, porque nós somos fruto e consequência do pecado, da queda de Adão. E aqui está falando a respeito do Todo-Poderoso. Na sequência, claro, quando ele diz que ele foi então uma árvore plantada. Diferente de nós que somos consequência de algo que vem se arrastando por uma eternidade. Pessoas erradas que vinham se multiplicando, o povo foi continuando, mas sempre de forma errada. Nunca nós tínhamos então o acesso e as condições certas para poder adorar a Deus, para poder ser filho de Deus. Aqui o que está dizendo? Que então a oliveira que era plantada, que foi cultivada. Então no versículo 18 diz assim: não se glorie contra esses ramos. Quais ramos que ele está tratando? Está tratando dos ramos que foram arrancados, que foram cortados. Aqueles da qual o Senhor veio para que acreditassem nele e eles o rejeitaram. Então nós não devemos nos gloriarmos por causa disso. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Não faz diferença para a árvore que está cultivada se você está ali ou não. Você não muda em nada o fato da existência dela, dos propósitos dela, do plano que ela tem. Em nada você altera. Muito pelo contrário, é ela que continua te sustentando, é ela que continua te guardando e é ela que tem te dado tudo aquilo que você precisa para que dia após dia você esteja ainda ali, firme na árvore. Porque se você não receber a orientação, se você não receber todos os nutrientes, tudo aquilo que é necessário para que você continue vivendo, e nós estamos tratando aqui de uma forma espiritual, em algum momento, se isso é cortado, ou seja, se você mesmo opta por não querer mais o Senhor e opta por não querer mais saber das coisas do Senhor, em algum momento aquela alimentação ela deixa de vir de forma natural, não porque a árvore não queira te dar, mas porque você já não faz mais parte da árvore. Dá para se dizer que a sua essência, que ainda, se isso acontecer, é uma essência de alguém que ainda não se converteu, de alguém que ainda não busca o Senhor, que não entende o porquê que está ali, ou muito pelo contrário, alguém que se alegrou no começo, porque era então uma situação correta, porque entende o sacrifício que foi feito na cruz, e entende o propósito que você tem de caminhar com Cristo. E isso acontece muito. Às vezes a gente se emociona no começo e busca a Deus de uma maneira tão incrível, tão maravilhosa, que a gente alcança a graça e se funde então. Nós somos enxertados. Mas com o passar do tempo, com as promessas que o Senhor diz que o maligno tentaria a cada um de nós, nós começamos a dar ouvido para o inimigo. E aí nós começamos a olhar, nós começamos a ver que a carne parece um pouco mais interessante. Aquele velho jargão, né, de que a grama do vizinho é mais verde do que a minha. Isso muitas vezes faz com que nós venhamos a desviar o nosso olhar e venhamos a desejar algo diferente daquilo que nós estamos recebendo. Às vezes nós queremos as coisas de forma imediata. E por querermos de forma imediata, nós automaticamente começamos a postergar aquela bênção que o Senhor tem para a tua vida, aquela resposta que o Senhor tem para a tua vida. Nós começamos a fazer o quê? Nós começamos a olhar tanto, mas eu quero tanto isso, eu quero tanto isso, eu quero tanto isso. Eu começo a esquecer que eu devo consultar a Deus se aquilo é o melhor de Deus para a minha vida. Se aquilo vai fazer com que eu continue ligado na árvore ou não. E portanto olharmos para outro lugar que em algum momento nós cortamos o alimento que vem. O alimento ele continua vindo, mas nós começamos a rejeitar ele de uma maneira às vezes começa de uma maneira tão suave,
tão simples. Hoje eu não quero ir, hoje não vai dar, hoje eu estou cansado, hoje eu quero fazer alguma coisa diferente, afinal eu vou todos os domingos, eu ouço a palavra de Deus todos os domingos. Ou quem sabe, pior ainda, olha, eu já li a Bíblia essa semana, eu já li a Bíblia esse mês, eu li um mini versículo da qual eu recebi, quem sabe, num grupo de WhatsApp, ou eu vi no Facebook, ou sabe-se lá onde você viu, um micro versículo, e você já acha que está alimentado, você começa a se alimentar com migalhas. Não que a palavra de Deus seja uma migalha, mas o Senhor tem uma quantidade incrível de assunto para tratar com você, e às vezes a gente se agarra num versículo. Geralmente são os versículos que mais nós gostamos, entendeu? Que diz que nós seremos positivos, que nós vamos vencer, e aí vai. Tantas outras situações. E isso automaticamente começa a fazer o quê? O que nós deixamos de nos alimentar na árvore e começamos a nos alimentar daquilo que nós queremos, de forma carnal. Até chegar o momento em que qualquer coisinha que aconteça nos afasta então dos caminhos do Senhor, e nós colocamos a culpa em um irmão e uma irmã, no pastor, no vizinho, no cachorro, sabe-se lá em quem. Nós colocamos então a desculpa, ou melhor dizendo, a culpa, para que nós não venhamos então buscar mais o alimento da onde nós deveríamos alimentar. E por consequência, a partir do momento que nós cortamos, esse elo, nós então somos cortados e estamos fora então daquela árvore. Nós estamos fora então da videira. Então a palavra de Deus, ela nos diz, versículo 20, vamos ler de novo 18. Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então quer dizer o quê? Que se a raiz sustenta você, ela tem condições de sustentar também aquele que está fora hoje dos caminhos, mas que se reconcilia com o Senhor. Então diz assim, então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. E o que é fé? Nós já conversamos antes a respeito disso. Em outras oportunidades nós já falamos. O que é a fé e como é que a gente faz para adquirir fé? Muitos acreditam que acreditar é fé. E a Bíblia nos diz o quê? Que não é apenas acreditar. Nós temos que crer. Crer e acreditar são coisas diferentes. Então quando eu creio, eu acredito, mas mais do que acreditar, eu também transcendo isso aí, eu começo a aplicar isso para a minha vida. Diferente de quando eu acredito, que eu apenas reconheço que existe. Ou seja, o diabo, ele crê em Cristo, ele crê em Deus. Ou melhor dizendo, ele acredita que eles existem. Por quê? Porque viveu, porque teve intimidade, e depois caiu e saiu. Veja como a história dele é bem similar à nossa. Só que a diferença é que para ele está decretado o juízo dele final. Até o final, até o último dia, quando o Senhor então eliminará ele com o sopro de sua boca. Mas nós, que fomos enganados por ele, alguns enganados, outros então optam por segui-lo, porque existem pessoas que optam por seguir a ele. O deslumbre da mentira dele é tão grande que as pessoas acreditam que ainda assim ele é o bom, ele é um anjo de luz ainda, e não é. Mas para isso existe a palavra de Deus, que vem para confrontar e vem para explicar, para clarear então o caminho, o entendimento, para que venha entender que ele é o pai da mentira. O propósito dele não é esse. Então o diferencial dele para mim e para você qual é? Que eu e você nós conseguimos ainda nos reconciliar com o Senhor, ele não mais. Entendeu? Ele caiu e ele não volta mais. Nós mesmo ainda, quem sabe nós estamos caídos, quem sabe nós não conseguimos nos aproximar do Senhor, mas desejamos isso. Então a partir do momento que a gente deseja, a gente começa a ouvir a palavra de Deus. É o primeiro passo para você que, quem sabe, não está trilhando os caminhos do Senhor hoje,
Quem sabe você que teve um certo caminhar com o Senhor, quem sabe de repente até muito superficial, mas hoje deseja voltar. Comece a ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir. Você ouve e depois você lê e você medita e você entende, pede discernimento do Senhor para que você possa entender aquela palavra. E depois então que você entende a palavra, você começa a se alinhar com a palavra. Você começa a ver o que? Tudo aquilo que o Senhor diz para você, que vai te levar para um lugar ruim, você automaticamente começa a largar isso de lado. E começa a focar no quê? Naquilo que te leva para o caminhar com o Senhor. Quem sabe tudo aquilo que você precisa é largar um grupo que te faz ir para o lugar errado. Mas você automaticamente tem dificuldade para isso. Quem sabe é um grupo que te convida para você partilhar de situações que desagradam ao Senhor. Você precisa largar mão disso aí. Mas o Senhor, o que Ele vai fazer? Ele vai te orientar primeiro. Ele vai te dizer, olha só, existe essa área da tua vida que é uma cilada do inimigo. O diabo está te pegando por aqui. Toda vez que você tenta se aproximar de mim, vem uma armadilha e vai tentar te tirar da minha presença. Vai tentar te levar para o lugar aonde a tua carne quer. Quem sabe um vício. Sabe-se lá o que pode ser. Cada um sabe. Isso é apenas um exemplo que eu estou trazendo. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a palavra de Deus me orienta. Que depois que eu ouço a palavra, que é a verdade revelada, que é viva, ela trata comigo, ela me mostra o que eu preciso largar. Quem sabe o que a gente precisa largar? Só nós vamos saber na hora que o Espírito Santo nos revelar. Ele vai te mostrar, olha só, sai desse caminho, porque esse caminho está te levando para a perdição. Volta para os meus caminhos. Os meus caminhos quais são? Ouve a minha palavra, lê, medita nela dia e noite, é o que a palavra de Deus diz. Não que você tenha que passar 24 horas lendo, não é isso. Quer dizer que você deve ter intimidade com o Senhor no seu levantar até o seu terminar o seu dia. Porque você pode muito bem estar trabalhando e ainda assim estar conectado com Deus. Você pode estar pensando no Senhor, você pode estar orando em pensamento. Você tem diversas maneiras. A tua conduta durante o teu dia é uma maneira que você tem de estar louvando a Deus. Às vezes a gente se emociona tanto com as canções que são entoadas nos templos. E às vezes a gente para pensar, eu fui lá e eu cantei para Jesus, eu estou louvando a Jesus. Veja bem, você até está cantando para Jesus. Mas louvar a Jesus quer dizer o seu procedimento, o teu caminhar, que é a consequência daquilo que eu falei agora aqui. Você foi, você ouviu, e quando chegou a prova, ou seja, o inimigo diz assim, olha só, irmão Tiago, eu não quero que você fume hoje. Eu estou trazendo um exemplo para mim, tá, irmãos? Eu também não fumo, só para vocês entenderem. Eu não quero que você fume, mas no meio da minha caminhada do meu dia, alguém vai me convidar, quem sabe no intervalo, para que eu fume. E a palavra diz o quê? Que se você fugir disso aí, você automaticamente deixa de desagradar a Deus. Você o está louvando, você o está honrando. Porque ele disse, existe obediência no teu proceder, no teu caminhar. Esse é apenas um exemplo simples, irmão. Quem sabe você é uma pessoa que gosta muito da fofoca. Quem sabe você é uma pessoa que gosta muito de falar dos outros, de ouvir, de estar ligado na conversa, de coisas que não te agregam em nada na tua vida. Quem sabe é essa a situação. E aí quando vem uma outra pessoa para falar alguma coisa da qual você já sabe, porque o Espírito Santo já te alertou que isso é errado, que isso o Senhor não se agrada, você corta aquela conversa, corta aquele mal pela raiz. Você está louvando a Deus. Essas são as consequências que existem de quando você começa a ter entendimento do que é certo, do que é errado, do que o Senhor gosta e do que Ele não gosta. É disso que nós estamos tratando. Então, voltando para o texto, versículo 21. Pois se Deus não... Olha só que interessante, vamos voltar um pouquinho antes. 19. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé.
Não se orgulhe. Olha só, não se orgulhe de que outro caiu para que você pudesse estar ali. Às vezes existem pessoas dentro de alguns ministérios, que desejam ardentemente que uma pessoa que está fazendo a obra saia para que ela possa então participar e fazer a obra. Às vezes existem alguns lugares que demoram um pouco mais para você começar a fazer a obra. O desejo é tão grande que você começa a desejar o mal de outra pessoa. Aquela pessoa sai de uma vez. Ou então você tem dificuldade em se relacionar com aquela pessoa, você torce para que aquela pessoa saia. Eu estou falando para vocês e parece que é algo bizarro, mas isso acontece. E acontece muito. De pessoas que desejam de uma forma absurda que outras pessoas saiam, que troquem de ministério e sabe-se lá o que mais passa dentro do íntimo de cada um. Entenda, a palavra diz: não se orgulhe, mas tema, tenha temor. Por quê? Porque você está num lugar onde não te pertencia. Você conseguiu, pela misericórdia de Deus, estar ali, ligado no Senhor. É como se você estivesse agarrado nele e ele esteja caminhando. Imagina que ele seja um gigante. Você se agarrou nele e para onde ele vai é um lugar onde vai te trazer muitos benefícios. Benefícios quais? A eternidade. Você o ama de tal maneira que você se agarra nele e você faz parte dele. A Bíblia diz o quê? Que nós somos todos membros de um corpo. É isso aí. É você estar e fazer parte daquilo ali. Você está ligado na videira, você faz parte dela. Você vai frutificar no tempo certo. Você vai frutificar da mesma forma com que ela frutifica. Tudo que você precisa você tem, está ali. É Ele, é o Senhor. É o Deus que é tão poderoso. E você faz parte disso. Por que você faz parte disso? Porque a tua fé tem te levado para esse caminho aí. Tem feito com que você faça parte daquilo que você está. Olha a diferença que tem. Muitas vezes nós vimos as igrejas cheias e aí às vezes a gente acha, puxa vida, todo mundo está salvo. Não, nem todo mundo está salvo. Muitos estão ali, mas muitos não fazem parte do lugar onde estão. Estão, quem sabe, pelos propósitos errados, estão pelos desejos errados, estão, quem sabe, buscando alguma coisa de forma errada. Vá saber o que é que está acontecendo. A Bíblia diz o quê? Tema. O que é temer? Ter medo de não estar mais naquela situação. Você recebeu, quem sabe, a oportunidade que é única de estar salvo, de buscar, estar salvo não, de estar junto com aquele que abençoa com a salvação. Você está ali, pois então lute para que você não caia, para que nenhuma dessas armadilhas do inimigo venham te seduzir ao ponto de você deixar de sentir o prazer de estar ali e estar com ele ali. Veja, quantas pessoas estão mortas dentro das igrejas, quantas pessoas estão lá para barganhar com Cristo e pedir bênção, pedir cura, pedir então bênção material, riqueza, prosperidade, para negociar dentro dos templos. Quantas pessoas tem? Ah, mas isso não acontece? Na época de Cristo acontecia, irmãos. Na época de Cristo, o Senhor ele chegou no pátio do templo e ele faz aquela bagunça, ele vira as mesas, porque ele viu que todo o propósito que existia do sacrifício, das ofertas, foi tudo por água abaixo. Afinal, o teu propósito era pegar o teu melhor e dar. Mas aí você não queria dar o teu melhor, você chegava lá e você comprava alguma coisa que estava dentro dos parâmetros para poder oferecer no templo. Quer dizer que o seu pecado ele era negociado. Você negociava o seu pecado. Você não dava o seu melhor. Existia, para cada situação que você fez de errado, existia alguma coisa para você sacrificar. Mas acredite, o homem conseguiu, ao longo do tempo, mudar isso aí. Na presença do Todo-Poderoso, no templo onde era apresentado o que existia de melhor para o Todo-Poderoso, eles conseguiram aos pouquinhos mudar isso aí. Afinal, você não precisa trazer um boi, sabe-se lá, 4, 5 dias para vir sacrificar aqui. Não, compra um aqui.
Mas por que tinha que comprar? Por que tinham para vender ali? Porque tinha alguém para comprar, irmão. Porque tinha alguém que não queria dar o seu melhor lá. Preferiria, quem sabe, prefere vender aquilo que sobrava, o resto que ele sobrava para alguém que precisava, juntava aquele troquinho, ia lá e comprava alguma coisa que era similar. Aos olhos do homem, o homem sempre vai achar um caminho, um atalho, para quem sabe tomar benefício para si próprio. E a palavra está dizendo o quê? Tema, tenha temor de Deus, entenda onde você está, entenda que você está dentro da casa do Todo-Poderoso, que você tem a oportunidade de entrar no teu quarto, que é onde você tem que orar a Deus e aí sim apresentar as tuas súplicas. Você está precisando de uma cura, apresenta dentro do teu quarto, varão. Irmã, dentro do quarto a palavra diz, entra, fecha a porta do teu quarto e conversa com o Senhor. Apresenta ali para Ele, chora, conversa com Ele, explica o que tu está precisando, o que tu está passando, conta para Ele. Oração é contar para Deus aquilo que você está sentindo. Assim como você gosta de chegar, quem é casado gosta de chegar no final do dia e contar para o seu cônjuge, olha só, o meu dia hoje foi uma benção, hoje eu tive uma dificuldade, hoje eu tive uma situação de perigo. Cara, conta para Deus essas coisas, é o que Ele quer, não é porque Ele não sabe, irmão. Não é porque Ele não sabe, é porque Ele quer ter intimidade contigo, meu querido. Ele só pede isso para que você faça porque isso é bom para você. Ele já sabe da história, mas Ele vai estar sentadinho ali te ouvindo, porque Ele vai ver que dentro dessa situação, muitas situações de amargura e tantas outras coisas vão se apresentar neste momento e você vai entregar aos pés dEle. Você vai dizer para Ele, Senhor, olha, hoje o irmão ou a irmã se lançou contra mim e eu fiquei tão irado que eu quase pequei, Senhor. Mas eu não pequei. Mas eu estou com meu coração tão triste por causa de tal situação que aconteceu. E você vai estar conversando com Ele. Eu tenho certeza que quando terminar essa oração, se verdadeira ela for, você vai estar com o teu coração aliviado, tranquilo. Você vai botar a tua cabeça no teu travesseiro e você não vai ficar pensando naquilo que te desagradou durante o dia. Você vai estar aliviado. Quem sabe você errou com alguém. Senhor, olha, hoje teve uma situação e eu me exaltei. E eu falei de forma errada e depois eu não tive a oportunidade de pedir desculpa, Senhor. Ou quem sabe eu tive vergonha. Conta para Deus, Ele vai te capacitar e vai criar uma oportunidade para que você possa então pedir perdão para aquela pessoa. Existem tantas coisas, meu irmão, que podem te afastar do caminho do Senhor. Mas o Senhor, Ele te dá o que? A oportunidade para que você então faça parte junto com Ele. Por quê? Porque Ele te alimenta, Ele te dá tudo o que tu precisa para tu ser uma folha verde e que vá frutificar. Por isso não tente de maneira alguma pegar um alimento diferente. Alimente-se do que vem dEle. Entenda, Ele tem palavras que são palavras maravilhosas para você. Mas você tem que querer, irmão. Você tem que entender que a palavra tem esse propósito. Que ela pode mudar e restaurar a tua vida. Que ela pode tirar uma mágoa, uma tristeza, uma depressão, sabe-se lá o que Ele quer tratar com você. Ele pode. Mas para que Ele faça, para que você possa ser bem sucedido com Ele, você tem que ter intimidade com Ele. Ele precisa te conhecer não como alguém que está ali como uma ovelha desgarrada, como alguém, como diz a palavra aqui, que é uma oliveira brava. Não, Ele quer te ver que você era assim, mas hoje você é alguém que foi plantado ali porque Ele quis plantar. Ele quis te enxertar. Por que Ele quis te enxertar? Porque Ele viu que no teu coração existe espaço para Ele. Por isso se entrega para Ele. Tema, é o que a palavra diz aqui, olha, tema. Olha o que tem na sequência, versículo 21. E esse é um versículo de alta reflexão. É um versículo que a gente nunca pode esquecer. E ele diz assim: pois se Deus não poupou os ramos naturais, o povo dele, Ele não poupou, Ele cortou. Porque não acreditaram nele, Ele cortou. Olha só o que diz na sequência: também não poupará você. Mas isso é uma ameaça? Não, não é uma ameaça. Ele está dizendo o quê? Olha só. Você fazia parte de uma oliveira brava.
Mas aí em algum momento você ouviu a minha palavra e o teu coração se inclinou para mim. E quando ele se inclinou para mim, eu entendi que você queria ter parte comigo. Eu te tirei, eu te cortei daquela oliveira brava e eu te enxertei numa oliveira que foi cultivada. Isso quer te dizer o quê? Eu te dei a oportunidade de salvação. Agora tu faz parte de mim. É isso que ele está dizendo. Mas se tu não quiser mais, por algum motivo tu começar a achar que não vale mais a pena, que quem sabe existe uma outra doutrina, que a palavra de Deus diz que são doutrinas de demônios, porque tudo que não vem da palavra de Deus é doutrina de demônios, é enganação, vai te enganar e vai te levar para o inferno. Se você ainda assim desejar isso aí, ele não vai te poupar. Ele está dizendo o quê? Que ele foi bom contigo, ele foi generoso contigo, porque ele viu que no teu coração existia então interesse. Mas ele te aconselhou, cuida para tu não sair daqui, teme, guarda onde tu está. Tu conquistou esse espaço junto com o Senhor, que foi mediante a muito esforço, mediante a muito não, a muita negação, você negou muitas coisas. Quem sabe você é viciado no álcool e você negou quantas vezes um golinho de uma bebidinha, porque você sabia que esse gole ia te levar para uma tristeza terrível, ia te fazer voltar para aquele caminho que o Senhor não se agrada. Olha quanta negação você teve durante o tempo, quantas vezes você disse não para o mundo, para o pecado, para a carne. E aí de uma hora para outra você começa a entender por A, B ou C que existe outro caminho melhor do que o caminho que o Senhor tem te apresentado. Ele vai te cortar, irmão. É isso que ele está te dizendo, a oportunidade te foi dada. E ela permanece aberta, esse caminho, essa oportunidade, até o teu último dia de vida. Até o teu último dia de vida. Não quer dizer que seja daqui a 30 anos. Pode que no meio dessa live o Senhor me leve. Pode que ele leve alguém que está aqui ouvindo a palavra. Pode que ele leve alguém que não está ouvindo, que poderia estar ouvindo. Pode que ele leve um parente meu e seu que ainda não conhecia ele. Tudo isso pode acontecer. O tempo ele existe para cada um de uma forma diferente. O que ele está te dizendo? Que você seja fiel até o final. Tema para que você não saia da condição que você está agora, que é uma condição que te leva cada vez mais próximo do Senhor. É isso que ele está te dizendo. E ele te fala de uma maneira bem dura. Se ele não poupou os dele, que são o povo dele, porque não o quis, ele não vai poupar você só porque você foi enxertado. Ele não é igual ao homem que tem dificuldade muitas vezes em mudar algumas coisas. Ele não. Você está fora dos propósitos dele. Você está fora daquilo que ele te deixou como princípio. Você não faz parte dele. Ele não tem compromisso com você. E se ele não tem compromisso com você, você pode ser cortado. Então tome muito cuidado. Versículo 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Ele foi severo para os que caíram e cortou. Mas bondade para com você, desde que, você, é claro, né, permaneça na bondade dele. Aquilo que nós estávamos tratando, para que ele continue sendo bom e misericordioso com você, você tem que estar fazendo aquilo que ele se agrada. Você tem que estar fazendo o mesmo que ele está fazendo. Afinal, você está recebendo o mesmo alimento que quem sabe tantos outros estão recebendo ali. Então você no mínimo tem que frutificar. É mais ou menos isso que ele está dizendo. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Olha só, eles caíram e eles não aceitaram. Não queriam mais saber do Senhor, não o reconheciam. Mas ainda hoje existem outros povos que não o reconhecem, mas que o reconhecerão, porque a palavra diz em Apocalipse que quando o inimigo ele se levantar, muitos vão reconhecer que ele é o falso e que Jesus Cristo é o verdadeiro. A estes que reconhecerem Cristo e que o buscarem, serão enxertados novamente. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Não quer dizer que o Senhor vai te tirar de onde você está para botar ele. Não. O Senhor ele tem espaço para todos.
Isso é uma maneira, uma representação, uma figura de... Como é que chama de... Bom, é uma maneira que tem de explicar, né, quais são os planos e os propósitos dele e como acontecerá. Porque ele só está dizendo isso porque isso vai acontecer. Ele não está dizendo para você uma coisa que não vai acontecer. Isso vai acontecer. Tá bem? Então, versículo 24. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Você conseguiu entender? A pergunta é, você se considera alguém enxertado nessa oliveira? Quando você se examina, porque a palavra de Deus diz o quê? Que antes de tocarmos no corpo e no sangue do Senhor, participarmos da ceia com o Senhor, nós devemos fazer o quê? Nos examinarmos. Eu devo fazer uma retrospectiva de como foram os meus dias, eu tenho que fazer uma retrospectiva de como foram os meus anos, toda a minha vida. Porque às vezes a gente é ensinado, né? Pô, faz uma retrospectiva do teu último mês, afinal, se tu fez ceia no mês passado, é dali para frente. Mas quem sabe nesse meio tempo aí o Senhor ele te lembrou que você fez alguma coisa errada há mais tempo atrás e que você precisa pedir perdão, ou quem sabe você precise liberar perdão, ou quem sabe você precisa resolver alguma situação. Porque Ele faz essas coisas, irmão. O Senhor faz isso aí. Do nada Ele vem e Ele traz à tua mente um desejo muito grande de corrigir alguma coisa. Ou de perdoar alguma coisa. O que eu quero te dizer? Você tem oportunidade. A faca e o queijo, digamos assim, estão nas tuas mãos. Você só precisa querer. Você precisa entender, sim, que é uma vida de renúncia, sim. Mas é uma vida que vai te levar para uma salvação. Lugares imagináveis, junto com alguém que te amou de tal maneira que deu a vida por você. Alguém que não se assustou com o clima, alguém que não se assustou com a escassez de alimento, alguém que não se preocupou com a perseguição, alguém que foi colocado diante de autoridades e foi açoitado, alguém que foi traído. Você sabia? Ele morreu por pessoas que o traíram. Ele morreu por pessoas que diziam que o acompanhariam até o último dia de vida. Quando ele estava lá prestes a ser crucificado, era um que outro que estava ali. Se não me engano, era só a mãe de Jesus e mais algumas mulheres ali. Pouquíssimas pessoas. Mas ele andava com multidões. Ele curou pessoas que tinham uma vida inteirinha vivendo, quem sabe, a cegueira, a surdez, não caminhava. Bom, a palavra de Deus diz o quê? Que se fossem registrar todos os milagres de Jesus Cristo, nem todos os livros que existem no mundo seriam capazes de registrar tudo o que ele fez. Tamanho foi a sua glória e quando ele veio aqui, o que ele fez de bom por todos nós. Isso quer dizer o quê? Ele passou por cima de tudo isso aí. Tudo aquilo que, quem sabe, hoje nos impede de estar na presença dele. Quem sabe aquela chuvinha, né, que não nos permite ir na casa do Senhor? Pois é, ele passou por isso. Mais do que isso, a fome, ele também passou. Mas está difícil, eu estou cansado. Ele caminhava quilômetros durante o dia e arrastava junto com ele multidões. E mais do que isso, o que ele fazia? Ele ainda alimentava essas pessoas, ele trabalhava, porque ele ministrava a palavra de Deus, ele se revelava, ele ensinava, ele contrariava pessoas que conheciam todo o Pentateuco. E ainda assim achavam que por conhecer, por ter o domínio da letra, deveriam colocá-lo à prova. E ele cheio de amor e aquelas pessoas cheias de ódio. Ele morreu por todos esses. Ele morreu por mim, que o neguei sabe-se lá quantas vezes, que o entristeci sabe-se lá quantas vezes, que mesmo sabendo que ele queria que eu fizesse uma coisa, eu fiz outra. Sabe, o que ele fez por mim e por você, nós jamais faríamos por ninguém. Quem sabe uma mãe, é o que a palavra de Deus diz, né? A mãe, ela teria um sentimento bastante aproximado, mas não se equipara a nada do amor que Cristo, que Deus teve por nós. Porque Ele nos viu no nosso pior ser, no nosso pior momento,
ele viu. E ele viu lá atrás, sabendo que o Tiago negaria, que o Tiago falharia, que falaria mal dele, que buscaria caminhos errados, mas que lá no final, quem sabe, se reconciliaria e pediria perdão por tudo que fez de errado. Esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus que olha que nós vamos cair, mas ainda assim ele não sai do princípio dele, do propósito dele. Ele fez o que devia ser feito. E por fazer o que tinha que ser feito, nós hoje desfrutamos então dessa rica oportunidade de poder estar na presença dele. Por isso não venda o seu Jesus por nada, irmão. Às vezes nós vendemos Jesus por um prato de lentilha. O que isso quer dizer? Para quem conhece a palavra sabe. Nós trocamos as bênçãos por qualquer migalha que nos é apresentado como se fosse um manjar. Não perca as oportunidades, os dias são breves. Nunca se viu tanto falar a respeito do anticristo e da sua possível próxima aparição em pouquíssimo tempo. Afinal, tudo está indo para esse lado, está afunilando. E quem sabe no momento que afunilar realmente, você já não tenha mais oportunidade. Primeiro, por quê? Porque negou de fazer aquilo que deveria fazer no tempo certo. Segundo, por quê? Porque por não ter feito o que deveria ter feito no tempo certo, agora você não tem suporte para aguentar o que o inimigo vai passar para ti. Afinal, ele diz o quê? Que se possível, veja bem, se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. Não quer dizer que todos que estão na igreja são os escolhidos, veja bem. A Bíblia diz o quê? Tem outra palavra que diz assim, que muitos serão chamados, mas pouquíssimos escolhidos. Isso já mostra o quê? Que não é a magnitude do que está dentro da igreja. Não é todo o povo que se diz povo cristão, crente, que será salvo. Muito pelo contrário, será uma minoria. Pouquíssimos. Então, lembre-se, não é apenas ir na igreja, é ser igreja. Ser igreja, o que é? É isso que eu acabei de ler aqui. É você estar ligado ao ponto que você reconhece que tudo que você recebe vem dele. Então o mínimo que você tem que dar é tudo que você pode dar para ele. Tá frio? Vai na igreja. O tempo não tá legal? Vai na igreja. Você está passando por um momento de dificuldade? Vai na igreja. É aí que você tem que ir na igreja. Você está muito feliz, você está comemorando muito? Vai na igreja. Busque a presença do Altíssimo. Para quem não sabe, a igreja é o lugar onde você vai para cultuar a Deus. Você não vai para pedir, eu já falei várias vezes. Não pede nada lá, irmão. Se alguém disser que você tem que ir lá para receber uma vitória, entenda que essa pessoa ainda não entende a respeito do que a palavra nos ensina. A palavra diz o quê? Que nós devemos ir para cultuar a Deus. Cultuar a Deus em meio a uma situação de dificuldade é colocar a Deus acima de todas as coisas. E se você vai com esse propósito de colocá-lo acima de todas as coisas, em cima da sua dificuldade, em cima do seu cansaço, em cima do clima, em cima do que a tua família muitas vezes diz para você não ir, porque ela não quer que você vá, e entenda que não é a sua família, é algo espiritual. Se você consegue vencer todas essas barreiras e você ainda vai e presta culto a Deus, você o está colocando em primeiro lugar. E por o colocar no primeiro lugar, na consequência, ou seja, na continuação, o Senhor começa a trazer tudo aquilo que você merece. Não necessariamente o que você quer, mas o que você merece. Ele começa a trazer as outras coisas, o que é demais lhe será acrescentado. Por isso não anseie por receber nada de Deus na igreja. Embora na igreja você vai e você recebe muitas coisas de Deus. Mas o propósito de você ir não pode ser receber nada. E sim dar, você tem que dar a tua adoração para Ele. Você tem que louvar verdadeiramente, você tem que ouvir a palavra e dar crédito. Não adianta você estar lá mexendo no telefone, pensando na casa, pensando no gato, no cachorro, pensando no vizinho, na vizinha, pensando na namorada, no marido, sabe-se lá o que você pensa. Não, lá você está para fazer o quê? Dedicar 1 hora para adorar a Deus, adorar. É isso que você tem que fazer lá. Quando você chega na sua casa, aí sim você abre o berreiro, chora, conta para Deus tudo que você quer contar. Mas lá você vai para adorá-lo, cultuá-lo, dentro de todos os princípios que é ordem e decência. Por isso entenda, a palavra de Deus, o Senhor, Ele deseja se revelar, Ele deseja te capacitar
para que quando vier o dia mau você não caia, você não faça parte da maioria. Afinal, ele diz o quê? Que nós devemos nos capacitar, nós devemos aprender. Como é que você vai saber que o inimigo vai vir e tentar a tua vida se você não lê aonde diz como que ele vai vir, de que maneira será? A Bíblia diz o quê? Que todos o adorarão. Veja bem, todos os que não conhecem a Deus adorarão o anticristo, porque ele virá e se assentará no lugar aonde seria para Cristo, aonde ele não vai sentar. Entenda, você precisa ter discernimento sobre a palavra, você precisa conhecer a palavra, você precisa buscá-lo. E se você buscar, se o seu coração for aberto, se você realmente o quiser, você vai alcançar. Porque ele diz que o braço dele ele não está encolhido para que não possa nos tirar muitas vezes do lamaçal que nós vivemos. Às vezes nós os colocamos, às vezes não, geralmente nós os colocamos dentro de um lodo, de um atoleiro. Nós buscamos isso porque nós gostamos, porque no começo tudo é bom. Mas depois, quando a gente entende o que é o pecado, a gente não consegue sair mais. Mas ele diz o quê? Que os braços deles não estão encolhidos, ele não está assim, ó, eu não vou te ajudar. Não, pelo contrário, está esticado o braço dele para te pegar. E os ouvidos deles não estão cobertos para que eles não possam ouvir a tua oração. Mas você precisa saber orar. Você precisa contar para ele, você precisa conversar com ele. Não existe uma fórmula mágica para você orar. Existe um coração disposto a falar com Deus. Abre a tua boca e começa a falar. Porque conforme você vai falando, o Espírito Santo vai te trazendo discernimento e palavras para que você possa conversar com Deus. Amém, igreja? Não posso me estender mais, eu não sei nem o tempo que faz que a gente está conversando aqui. O que eu quero te dizer? Não te esquece que você foi enxertado. Quem sabe você ainda não foi enxertado, porque você, ao se examinar, você ainda entende que falta alguma coisa. Faça o que precisa fazer. Porque o dia mau vem e vai por mim. O inimigo, ele não tem isso que o Senhor Jesus tem aqui. Ele não tem essa bondade. Ele vai te massacrar assim que o Senhor permitir. Porque o Senhor diz o quê? Que o Senhor dará capacidade para que o anticristo ele faça o quê? Ele engane a todos que ele puder tragar. Porque são todos. Quem são esses todos? São aqueles que ouviram a palavra e não deram crédito. Acharam que isso não aconteceria. Por isso faz a tua parte. Busca ele. Ele te deseja. Ele te quer. Ele quer que você esteja junto com ele. Ele não quer que você passe por aquilo que está predito de passar. A grande maioria. Amém? Entenda, quem fala isso para você é alguém que conhece tudo que precisa ser conhecido. E sabe o que vai acontecer com aqueles que não o amam. E ele não se alegra nisso, de maneira alguma. Muito pelo contrário. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, eu coloquei lá no começo, eu acredito, senão eu coloco agora aqui de novo, o link, para que por favor você possa ir até o YouTube. O que acontece? O Facebook é uma benção, a gente consegue usar, mas o YouTube a gente consegue alcançar muito mais pessoas. Pessoas que estão fora do meu círculo de amizade são alcançadas pelo YouTube, desde que um vá compartilhando com o outro. Então você que pode, vá até o nosso canal, até a nossa página. Eu vou botar aqui agora rapidinho, só um segundinho aqui. Eu já vou colocar aqui o link para você que deseja então se inscrever no canal. Nós precisamos de 1000 inscritos para que as lives possam ser por lá e aí então compartilhadas aqui, tá? Então eu já estou digitando aqui, olha só. Aqui está o link. Então você que ainda não está inscrito, vai ali, por favor, te inscreve. Ou seja, nós não estamos pedindo nenhum real para ninguém, muito pelo contrário. Tudo que a gente faz com todo o amor e carinho, porque entendemos o propósito que existe de frutificarmos. Afinal, eu estou fazendo isso, irmãos, porque eu me sinto alguém que está ligado na videira e eu quero frutificar, eu quero dar frutos. Afinal, antes eu era rebelde, agora não, agora eu frutifico. Entendeu? Eu quero dar frutos. Por que eu quero dar frutos? Porque eu quero que o Senhor veja graça em mim. Que Ele me alcance, que eu continue até o final agarradinho nele.
ligado nele. E quando ele subir, que eu vá junto com ele. Amém? Então você que não se inscreveu ainda, inscreva-se. Nos ajude a chegar a esse propósito. Nós precisamos de 1000 inscritos. Nós já estamos com 307, 310, mais ou menos isso aí. Então, por favor, se você pode, nos ajude. Tá? É isso que nós pedimos. Também tem a página do Facebook, em prol do Reino de Deus. Faça, por favor, isso que nós te pedimos. Você que tem algum pedido de oração, por favor, pode nos passar depois em privado. A gente vai orar. Tá? Eu sei, teve um momento que pediu a oração para algumas pessoas que estão enfermas, infelizmente pelo Covid. Então, estão passando por um momento bem delicado. Nós vamos orar e vamos interceder. Nós não podemos fazer nada, tá? Mas a nossa obrigação o que é? É interceder. Para que o Senhor o alcance se for da vontade dele. Não posso dizer para você que eu vou pedir para Deus e Deus vai fazer alguma coisa para você, porque eu não tenho esse poder e ninguém tem. Se alguém disser isso para você, abre o olho. Esse provavelmente é o que diz Isaías 51. Aquele que gosta do que? Ele busca o que? A lã, a gordura da ovelha. É alguém que começa a fazer algumas coisas que a palavra de Deus diz que não. Tá? O que nós podemos fazer? Nós podemos interceder e clamar a Deus. Ponto. A partir daí é o Senhor que faz a vontade dele. Porque ele tem propósito na vida de todo mundo. E nem todo mundo ele tem propósito de salvação. Assim como nem para todo mundo ele tem propósito de morte. Às vezes tudo precisa acontecer da maneira certa para que a cura, o milagre venha e a partir daí o Senhor seja glorificado. Para que algumas pessoas possam então depois ir e dar testemunho. Olha, os irmãos oraram e Deus me alcançou, me curou. Amém, queridos? Então, você que tem algum pedido, depois pode pedir, pede em particular. Tem ali no canal, ali, né, mandar o texto, manda para os nossos e-mails, sei lá, como você achar melhor. Que Deus te abençoe grandemente. Nos encontramos então na próxima quarta-feira. Quarta-feira não, né? Desculpa, estou perdido. Quinta, sexta e sábado. Olha só, são 4 oportunidades. Segunda-feira, quinta-feira, sexta, sábado e depois na próxima semana da mesma forma. A gente só folga terça e quarta. Isso, nós folgamos terças e quartas, tá? Que Deus abençoe grandemente. Se você precisar do aconselhamento, conversar, desabafar, não que nós tenhamos poder nenhum, mas nós estamos aqui para um ajudar o outro. Então, se você sentir, por favor, nos procure. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Nos encontramos na próxima oportunidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém.